Hoje a ideia nossa, né? Hoje eu vou passar aqui sobre a importância, né? Vou até mudar um pouquinho o nome aqui, a importância do papel do Scrum Master no trabalho do PO, né? É uma importância significativa, assim, né? E aí, pra gente começar a entender, vocês vão ver que para falar sobre o papel do Scrum Master no trabalho do PO, eu dividi em 4 pontos, tá? Eu vou dividir em 4 tópicos, onde a gente vai estar passando aqui para a gente ter um pouco mais de clareza. Ah, pô, você vai definir no detalhe, não. Assim, acho que no detalhe vai depender muito do contexto, vai depender muito da experiência de cada um, da vivência de cada um, né? Mas a ideia aqui é dar um pouco mais de clareza de como o Scrum Master deve atuar no trabalho do PO, né? Por quê? E por que eu trouxe esse tema? Antes de a gente entrar nos tópicos aqui, eu trouxe esse tema por quê? Porque muita gente, é muito comum receber perguntas do tipo: ah, e o PO? O PO é resistente, o meu PO não quer saber do time, o meu PO não sei o quê, o meu PO... Tipo assim, um monte de gente tem um monte de problema com o PO, vamos falar assim, ou o PO tem vários desafios no dia a dia de quando tá tocando uma implementação ágil, enfim, né? E aí, esses desafios, eles se desdobram, na verdade, dentro do papel do Scrum Master, tá? Essa é a realidade, né? Nós vamos entrar aqui, vocês vão entender rapidamente o que eu tô falando. Mas é muito comum, né? E aí, pessoal, mais um ponto, né? Eu tô falando aqui de Scrum Master, tô falando aqui de PO, né? Vou falar de time, mas não necessariamente isso aqui vai valer só para Scrum, isso vai valer para todo mundo que tem um Product Owner, que tem uma figura próxima de um Product Owner dentro do seu contexto, todo mundo que tem uma figura próxima ao papel do Scrum Master no seu contexto também, tá? Então, a ideia aqui é que eu fale com vocês sobre isso. Então vamos lá. Primeiro ponto aí que a gente tem que entender muito sobre a questão do Scrum Master, o papel do Scrum Master, né, no trabalho do PO, é de quem é a responsabilidade do PO fazer um bom trabalho. O PO, né, o papel do PO fazendo um bom trabalho no dia a dia, de um time ágil, de um time Scrum, ele é responsabilidade, tá? Isso aí a gente vai cravar, que agora a gente vai partir dessa. Ele é responsabilidade do próprio Scrum Master, né? Ah, pô, mas é o PO que tem que rodar. Sim, o PO também tem que rodar na plenitude aquele papel, né? Tem que fazer as coisas que está inerente ao papel de production, priorizar, fazer o backlog, fazer a história, enfim, né? Tudo que a gente conhece maximizar o ROI, um monte de coisa que a gente sabe que o Product Owner deve fazer no seu dia a dia. Mas a responsabilidade disso acontecer, isso é do Scrum Master. A responsabilidade do PO fazer um bom trabalho é do Scrum Master. Pô, mas você está falando que então o Scrum Master tem que fazer o PO fazer um bom trabalho. É isso que eu estou falando e é assim que funciona, né? Se a gente for no Scrum Guide, por exemplo, a gente vai ver que o que acontece, né? Tô vendo alguém comentando aí pesado, mas é verdade. Se você for no Scrum Guide, vai estar escrito o seguinte, assim, ó. Papel do Scrum Master, né? É garantir o quê? A utilização do Scrum, é garantir os valores, os princípios, as práticas, né? Os papéis, né? Ele é garantir o framework funcionando. Então, automaticamente, a responsabilidade do PO executar bem o papel passa a ser também do Scrum Master. Ah, você vai isentar a pessoa que roda com PO? Não, não vou isentar a pessoa que roda com PO. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que saber avaliar se a pessoa que está rodando com PO pode ser um PO ou ela simplesmente foi intitulada um PO, né? Então, esse é um outro problema. São problemas distintos. Rodar bem o papel faz parte sim da responsabilidade do Scrum Master. E é muito comum o quê? Scrum Master focar onde? No time. Ah, eu tenho meu time, formo meu time, sou líder servidor, de liderança. Ah, que eu ajudo aqui, o meu time tem autonomia, que o meu time se auto-organiza, né? Que o meu time faz isso, meu time faz aquilo, não sei o que, mas o meu PO é sumido, o meu PO é resistente, o meu PO, ele não faz priorização. Então você está fazendo, com o papel do Scrum Master, está fazendo o quê? 30% do seu papel, né? Vamos falar assim, se a gente fosse colocar, arredondando um pouco de porcentagem, né? O que você está fazendo, né? Você está fazendo o quê? Por quê? Porque o Scrum Master é responsável por montar o Scrum, pelo time, pelo PO, né? E aí, 30%, ele tá fazendo só o quê? Só o time, ele tá fazendo só as pessoas seguirem aqueles valores e tal. Então, um Scrum Master, ele deve sim garantir que um PO está rodando bem. Inclusive, é dele a responsabilidade de saber, por exemplo, se aquela pessoa que está executando aquele papel
está apta ou não naquele momento para fazer. Apta no ponto não é de saber fazer. Apta no ponto é de ter tempo, de ter dedicação para ser um Product Owner. Isso é um outro problema que acontece muito no mercado hoje. O que é? A gente enumera as pessoas, Product Owner normalmente, que não tem agenda para ser Product Owner. Né? Ele é simplesmente um tirador de dúvida. E não é esse o papel do Product Owner. Né? O papel do Product Owner é o quê? Ele representa lá o seu cliente final, o seu usuário final. Ele é o que vai garantir o ROI. Como é que ele vai maximizar o ROI se ele não tem nem tempo para saber quanto que é o investimento? Né? Como é que ele vai garantir o retorno sobre o investimento se ele não tem tempo para aquilo? Né? Então, assim, esse é um problema também de mercado. Então, a responsabilidade é do SM, mas o que é muito comum a gente ver é SM focando só no time. Ele deve focar em todos os papéis, inclusive no dele, né? No papel do Scrum Master, no papel do PO, no papel do time. Então, o PO, o SM, ele tem que estar focado nisso tudo. Então, o primeiro grande ponto é que a responsabilidade, né, do PO rodar bem o seu papel, obviamente é do PO, mas também é do Scrum Master. Não tem como a gente falar que não, porque o Scrum, não tem como a gente tirar essa responsabilidade também de cima do Scrum Master, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver aqui, já tem que deixar ele claro assim, né? E aí a gente vem com algumas perguntas, alguns pontos muito interessantes, né? Às vezes, o que é o comum de adoção de agilidade? O comum é o seguinte, né? Você tem lá o seu desenvolvimento tradicional, waterfall, enfim, um monte de coisa, né? E aí o que você faz? Você vira e fala, aí o que a empresa faz normalmente? Os desenvolvedores, eles vão ser o time. É assim que é a ligação do papel. O SM vai ser o gerente, tá? Então a gente vai pegar o gerente, agora você é Scrum Master. E o PO vai ser quem conhece de negócio. Mas aí o que normalmente acontece, o que é muito comum acontecer, tá? Né? PO não tem tempo para fazer aquilo. Ele não tem tempo para aprender, ele não tem tempo para fazer o trabalho dele, ele não tem tempo para priorizar, ele não tem tempo para entender para o mercado, ele não tem tempo para um monte de coisa, né? E aí ele vai gerar um monte de disfunção, né? E aí a gente tem que começar a entender como que o Scrum Master pode ajudar. Primeiro, como que o Scrum Master pode fazer o coach do PO, né? Como que o Scrum Master pode fazer o coach do PO? Aí agora já respondendo aqui, né? Primeira coisa que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença, tá? Pessoal, tô vendo que algumas pessoas estão mandando algumas perguntas, daqui a pouco eu volto e a gente vem comentando nessas perguntas aí, tá? Fiquem tranquilos. Então a primeira coisa, né, que um Scrum Master pode fazer de coach do PO é o quê? Ser o exemplo do PO, tá? Ser um exemplo pro PO. Tá? Nos ritos, dando importância para os ritos, se preparando para os ritos, né? Estando pronto para fazer uma plane, estando pronto, né, para ajudar na utilização de um artefato, ajudando na concepção de uma história, ou seja, ele é ser o exemplo, né? Ele vai fazer a plane, ele sabe quais são os itens que não estão naquela plane, ele sabe como que aquilo vai ser conduzido, qual vai ser a dinâmica de facilitação, talvez ele pode até adiantar um pouco disso com o PO. Isso vai ajudar o quê? Vai ajudar muito no dia a dia. Isso vai ajudar muito no PO a entender e visualizar. O primeiro ponto aqui, então, do coach do PO é liderança por exemplo. Né? O Scrum Master sendo liderança por exemplo. Esse é bom por quê? Porque ele fazendo a liderança por exemplo, ele sendo um exemplo, ele vai ser um exemplo não só para o PO, mas para o time, para a organização, para as outras pessoas, para stakeholders, para um monte de gente. Ou seja, a liderança pelo exemplo vai fazer com que ele consiga fazer muito boas coisas e vai fazer com que o PO, que é nesse caso aqui que nós estamos falando mais propriamente dito, mais especificamente, vai fazer com que ele comece a ver a importância das coisas que estão acontecendo. E a importância que ele também tem que dar para aquilo tudo que está acontecendo. Então esse é o primeiro ponto aí do coach, né? A segunda coisa é que se for necessário, e normalmente é necessário, né? Você está fazendo o coach do PO. Primeiro ponto, né? Vamos recapitular. É o exemplo. Você ser o exemplo. O SM ser o quê? O exemplo daquilo que está rodando. O segundo ponto é, se for necessário, e normalmente é necessário, fazer as coisas em conjunto com o PO. Em conjunto, sublinhado em negrito com fonte maior, tá? De vermelho. Por quê? Porque o que eu vejo muito é fazendo o trabalho do PO. Não é isso que é a ideia. É fazendo em conjunto o trabalho que pode ajudar muito ele a entender como fazer aquilo, né? Porque uma das grandes coisas que tem, uma das grandes dificuldades que tem é o quê? Eu sou PO, mas eu não sei o que é ser PO.
Eu não sei o que é priorizar. Como é que eu vou priorizar? Não tem técnica nenhuma de priorização. Eu sempre fui assim, eu sempre pedi para fazer as coisas, alguém fez para mim. Né? Eu não sei como é que eu vou olhar para o mercado, eu não sei se meu produto está tendo aceitação ou não está tendo. Né? Então é fazendo em conjunto com o PO. Por exemplo, pode ajudar com dinâmicas de priorização, pode ajudar com dinâmicas de facilitação para ele ajudar na priorização com os stakeholders, um monte de coisa, fazendo em conjunto. Cara, PO, eu vou te ajudar aqui a montar o backlog. Vamos fazer junto para você ver como é que monta o backlog, para você ver como é que pode ser feita a priorização, como é que você ver como que a gente pode fazer uma quebra, uma pré-quebra de história, vou falar assim, de épico, história, a relação de tema épico-história, que é uma grande organização que a gente tem. Vou te ajudar a fazer um story mapping aqui junto com seus stakeholders para você entender e ver como é que você pode fazer, que é mais uma ferramenta para você usar no seu dia a dia. Obviamente o PO ele vai também precisar correr atrás e entender algumas técnicas de como fazer. Né? Mas o coach do PO ainda é responsabilidade do SM. Está dentro do papel do SM, né? Ele tem que masterizar esse papel nas pessoas. Então, nada mais justo do que ele estar o quê? Fazendo em conjunto. Né? E a terceira aqui nessa questão do coach do PO, eu chamo dos porquês. Né? É começar a explicar os porquês das coisas. Então, por exemplo, por que a planning? Por que a planning você tem que falar lá? Por que ele tem que falar qual que é o objetivo da planning? Por que o sprint goal? Né? Por que o time é auto-organizado? Por que o time que estima? Por que o time que escolhe, que decide o que vai estar no sprint backlog ou não? Por que eu não tenho que mexer nas coisas que já estão no sprint backlog? Né? Então, esse é o grande lance. Né? Então, explicando os porquês. Né, explicando o porquê dos artefatos. Por que um backlog? Por que um backlog tem que ser curto? Por que um backlog tem que ser evoluir constantemente? Né? Tem até um artigo aí no metodoagile.com, um artigo que eu fiz, que é o Product Backlog Saudável, né? 8 dicas de como manter o seu backlog saudável. É uma boa leitura para PO. Enfim, como que ele pode fazer isso no dia a dia, né? Então explicamos os porquês. Porque a pior coisa que tem é você assumir um papel novo e nem saber o porquê que aquele papel existe. E nem saber o porquê, que é o backlog, nem saber por que tem que fazer uma planning, e nem saber um monte de coisa. Você não sabe um monte de coisa e você tem que fazer aquilo acontecer. Você não sabe nem os porquês. Então fica muito fácil você ser resistente quando você não tem os motivadores daquelas, vamos falar assim, de tudo aquilo que você está fazendo. Então, saber os porquês é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, para fazer o recapitulando esse segundo ponto aqui, para recapitular o coach do PO aqui, a gente tem que falar o quê? Primeiro, seu exemplo, liderança pelo exemplo, né? Nos ritos, nos artefatos, na utilização de mercado, no entendimento de mercado, um monte de coisa. Ser o exemplo daquilo, né? Principalmente da importância das coisas que existem. O segundo ponto é o quê? Né? Se for necessário, e aquilo que a gente está falando, quando o PO é novo, principalmente, né? Novo, que eu falo no papel, vai ser necessário, né? E se necessário o quê? Se necessário fazer em conjunto com ele, não fazer para ele as coisas, tá? Vamos lá, pensando bem nisso. E o terceiro é explicando os porquês. Então, coach do PO, você mapeia basicamente nesses 3 passos, tá? Muita gente me pergunta sobre coach do PO. Como é que eu faço o coach do PO? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Coach do PO se mapeia nesses 3 pontos, tá? Tem mais coisa? Lógico que tem mais coisa, né? Entender, one-on-one, um monte de coisa você vai ter, um monte de outra ferramenta que você pode utilizar no dia a dia com o PO para a evolução dele nesse papel. Mas as 3 principais são essas. As 3 principais e talvez as mais simples de se fazer, tá? Porque se você for parar para pensar, seu exemplo, né? Fazer junto e explicar os porquês não tem nada de outro mundo. Não tem nada de outro mundo, né? Você está simplesmente fazendo isso acontecer. Bom, e aí como, né? Eu já vi que alguém mandou uma pergunta dessa, já estava aqui mais ou menos no esquema para a gente falar disso. Além do coach do PO, como que o SM, o Scrum Master, pode ajudar o PO no dia a dia? Né? Esse é o terceiro tópico aí que a gente tem que ver para a gente continuar entendendo qual é o papel do Scrum Master no trabalho do PO. Então, como que, né, o Scrum Master pode ajudar o PO no dia a dia, né? Basicamente, tem 2 coisas, e assim, gente, são 2 coisas assim, simples. Não, uma extremamente simples, e a outra, sim, dá um pouco mais de trabalho, mas
mas que é fundamental, tá? A primeira e a mais comum da gente não ver acontecer, tá? É a mais comum da gente não ver acontecer. Qual que é ela? O SM tem que manter o PO próximo do time. A gente não vê, não é amarrar ele na mesa do time, você não sai daqui, não é isso, né? Mas ele tem que criar um ambiente onde esse ambiente promova o quê? A proximidade de PO e time, porque tem que ser integrado. PO e time tem que ser integrados, tá? Se você for ver no Scrum, por exemplo, dos 3 papéis, né, um não tem ligação direta com o resultado, que é o do Scrum Master. Os outros 2 têm demais, né? Os outros 2 têm demais. O PO tem uma ligação muito forte, ele é o cara que olha lá para o mercado, que entende de mercado, entende de produto, sabe o que ele vai evoluir, sabe o que não vai evoluir, enfim, um monte de coisa, né? E o time constrói, né? O SM vamos falar assim, ele é o lubrificante ali que faz essas 2 engrenagens rodarem sem o quê? Se desgastarem, né? Então, basicamente, ele tem que promover um ambiente, né, onde esse PO ele esteja próximo do time, né? E ele tem que estar próximo do time. Por quê? Porque o PO tem uma coisa que é muito fundamental aqui. O PO ele precisa, você pode escrever isso, tá? Ele precisa saber e entender, olha bem isso, todas as dificuldades que um time tem. Todas as dificuldades que um time tem. Ele não precisa ficar sabendo, não. Ele tem que entender, ele tem que vivenciar as dificuldades. Sabe por quê? Porque na hora de fazer um backlog, na hora de fazer uma história, na hora de fazer qualquer coisa, ele vai saber disso. Na hora de conversar com o stakeholder, que alguém for cobrar ele alguma coisa de prazo, de retorno, de um monte de coisa, ele sabe a dificuldade que aquele time tem. Na hora de conceber uma parte nova do produto, ele sabe a dificuldade que aquele time tem. E ele vai ajudar o time a superar essa dificuldade. Só que ele só vai ajudar o time a superar essa dificuldade se ele souber qual é essa dificuldade. E não ficar sabendo, essa tecnologia é muito difícil, fazer isso aqui é muito difícil. Não é genérico. Ele tem que vivenciar lá, ele tem que saber, poxa, esse pessoal aqui, ele teve que ralar muito mesmo, eles tiveram que fazer hora extra aqui nos últimos 2 dias do sprint, porque eles tiveram uma dificuldade na concepção de negócio desse item aqui, que eles custaram abstrair isso para a parte técnica. É isso que ele tem que vivenciar, ele tem que ajudar, inclusive, o time nessa solução. Então, o PO, ele tem que estar próximo do time no dia a dia. E quem vai fazer? Quem vai promover isso? Quem vai garantir isso acontecendo? O SM, ele vai promover um ambiente, né, para que ele esteja... mas o meu PO não quer ficar próximo do time. Cara, Scrum Master, vai lá, conversa com o seu PO, sensibiliza o seu PO, cara, você precisa saber disso, você precisa entender as dificuldades que a gente passa. Mas eu não tenho agenda para ficar todos os dias. Fica 1 dia, 2 dias, não importa, sabe? Quanto mais próximo tiver, o mínimo que seja, ótimo. Tá? Esse é um ponto muito interessante. E o segundo ponto de como ajudar o PO, né? Como que o SM pode ajudar o PO no dia a dia é criando a relação de confiança entre os dois, né? O que é comum da gente ver? Um brigando com o outro o tempo inteiro. O meu PO não sei o quê. O meu PO só faz entubada. A gente tem que correr atrás do prazo maluco que ele coloca aqui, que não sei o quê, Ou seja, não existe uma relação o quê? De confiança. Quando a gente tem uma relação de confiança, time, PO, acabou o problema. Acabou o problema, tá? Que o PO confia em tudo que o time tem de estimativa, de dificuldade, que o time sabe também quais são as dificuldades que o PO tem, que o stakeholder XPTO lá, ele realmente cobra mais, ele é mais incisivo, ele é mais um monte de coisa. Então, e essa relação de confiança, ela tem que existir. Tá? Mas de novo, vamos lá. Quem constrói essa relação de confiança? O PO e o time. Quem promove um ambiente para uma relação de confiança entre PO e time? Scrum Master, né? O Scrum Master. É ele que vai promover essa relação de confiança entre PO e o time, né? Então, essa relação de confiança ela é fundamental no dia a dia desses dois. Porque, para pensar, né? São 2 times, são 2 papéis trabalhando em conjunto para o mesmo ponto, né? São 2 papéis trabalhando em conjunto para o mesmo ponto para fazer o quê? Para garantir um grande produto, para garantir um produto que vai garantir o quê? O maior retorno sobre investimento. Só voltar aqui com o meu conteúdo que ele sumiu a tela aqui.
que tem mais alguns pontos pra gente estar conversando. Então, essa relação de confiança, ela faz total, não é total sentido. Ela deve existir, né? Ela tem que existir, né? Então, o que a gente tem que ver, basicamente, estou voltando aqui, é como promover. A gente, como o Scrum Master, o Agile Coach, é como promover, né, um ambiente onde essa relação de confiança vai existir. Então, ou seja, como que o Scrum Master ajuda efetivamente um PO no dia a dia? Com 2 passos. Promover um ambiente onde o PO esteja próximo do time e entenda e conheça as dores desse time, né? E segundo, é o quê? Promovendo e criando um ambiente onde a relação de confiança entre entre esses dois papéis, o quê? Cresça à medida do possível, tá? E aí, a gente ainda vai fechar aqui um ponto bônus aqui, que eu acredito muito, né? O quarto tópico que eu vou trazer aqui é o seguinte: dicas práticas de como ajudar o seu PO no dia a dia, né? Então, se tem PO aqui, também são dicas que vão servir para você. Se tem um Scrum Master aqui, Agile Coach, gerente, enfim, qualquer coisa que esteja trabalhando com PO, são dicas que vão ajudar você no dia a dia do trabalho, que na verdade que você pode utilizar para ajudar o seu PO no dia a dia, tá? E essas dicas são baseadas em dores, né? A primeira dor, que é a dor mais comum, que tem é: o meu PO é resistente. Como eu escuto isso, né? O meu PO não é nada ágil, meu PO não sei o quê, meu PO não sei o quê, né? E aí, o primeiro ponto, né? É aquilo que a gente sempre fala. A gente tem uma mania de pegar a culpa, né? Só tomar uma água aqui que minha voz está sumindo. A gente tem uma mania de pegar uma culpa, né? E sempre fazer o que com ela? Colocar em alguém, né? Não sei se todo mundo já percebeu isso, né? Culpa a gente pega, escolhe alguém e joga para aquela... É a primeira reação que a gente tem quando a gente tem um problema, né? Putz, aconteceu isso. Você vai ver, foi fulano, ele que errou, né? Ou foi ali, teve uma falha, enfim. Esse é o sistema da culpa, né? Então, normalmente, a gente sempre pega os problemas relacionados a negócio, de um produto, de um projeto, enfim, de qualquer coisa, e coloca onde? Nas costas de quem? Do PO. Obviamente, né? Ele é a pessoa que representa aquilo. Só que a gente tem que começar a entender o seguinte: se ele é resistente, por que ele é resistente? O que está acontecendo para aquele PO ser resistente? O que está acontecendo? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, isso é verdade. O que está acontecendo para que ele seja resistente, né? E aí pode ter vários problemas. Primeiro deles, ele pode nem saber o que é PO. Segundo deles, ele pode não querer ser um PO, né? Que é muito comum, tá? É muito comum. A gente simplesmente dá nome aos bois, a gente não pergunta se as pessoas querem, né? Então, esse é um ponto muito interessante, né? E o terceiro, né, é que ele simplesmente não sabe como fazer. Está extremamente inseguro e toda mudança gera insegurança, toda insegurança gera o quê? Resistência, tá? Então, é entender o motivo da resistência. O segundo, né, a segunda dor aí que a gente tem com os POs, que a gente pode ajudar muito ele no dia a dia, é o PO sumido. Alguém comentou aí o PO mestre dos magos, eu vi passando aí. O PO sumido. Não, o PO sumido, né? Aquele PO que você só vê no primeiro dia de sprint, no último dia de sprint, quando ele não pede para mudar algum rito, né? Então, você vai colocar aí qualquer nome. Meu PO é ausente, meu PO tem um problema aqui, que meu PO é ausente. Ele é ausente. Gente, vamos lá, né? Vamos ser práticos aqui. Se você tem um PO que ele não consegue participar do dia a dia do seu time, essa pessoa que está assumindo esse papel não serve para ser PO. É hashtag no mimimi, e é verdade. Essa pessoa pode, mas ela quer. Tá, mas ela não tem tempo, e pronto, não tem jeito, né? Tem que dar uma dedicação. Mas é porque ele é a melhor pessoa, portanto, vai ter que achar outra pessoa para fazer o trabalho que ele faz, né? Porque tem que fazer. Ele tem que atuar como PO. Não é querer, não é porque ele leva jeito, não é porque ele conhece como negócio, ou aquela pessoa sabe do mercado que ela tem que ser o PO, não. Ela tem que ser o PO primeiro, porque ela tem disponibilidade. Segundo, porque ela quer. Terceiro, porque ela quer evoluir. Quarto, porque ela conhece o mercado. Quinto, porque ela conhece de negócio. Então, primeiro são outras coisas. Primeiro são características fundamentais. Ele tem agenda para fazer isso aqui? Precisa de quanto? É full time. Ele tem que ficar 100% do tempo. Até acredito que com o andar da carruagem, né, a alocação até diminui um pouco. Ele vai ter tempo para fazer outras coisas. Mas ele é dono do que está sendo construído. É o nome, né? Product Owner. Ele é dono do que está sendo construído, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês.
o dono da empresa, onde cada um trabalha aí, não tem dedicação total, em algum momento não teve dedicação total com a empresa que criou, impossível, né? Impossível. Vou fundar uma empresa, fundei uma empresa e vou embora, vou deixar ela crescer sozinha aqui, quando eu tiver tempo eu vou olhar. O que vai acontecer? Vai acontecer um monte de coisa que não era para acontecer. Então, o ponto é, né, quem me conhece do hashtag no mimimi, que é direto ao ponto, se você tem um PO, que ele é sumido, que ele não tem disponibilidade, que ele não tem tempo, que tem que mudar rito, que tem que fazer alguma coisa, é um sintoma clássico que ele não é o papel, esse papel não é para aquela pessoa. Não é porque aquela pessoa não sabe ser PO, é porque aquela pessoa não tem tempo para ser PO, né? E aí tem que se ver. E quem que tem que desenrolar isso tudo? Quem que vocês acham que tem que desenrolar isso tudo? Scrum Master. É ele que vai ver, poxa, olha, essa pessoa não está conseguindo executar o papel de PO. Tá batendo aqui no time, o time está tendo problemas, o produto não está saindo do jeito que tem que sair. Ele tem que o quê? Promover um ambiente onde o Scrum rode, onde os valores aconteçam, onde os princípios estejam, os pilares, enfim, é dele. E ele é que vai ter que resolver. Esse sim é um bloco, né, um impedimento que o time tem. Isso pode acontecer. E o SM ele tem que agir, Ele tem que agir, olha, essa pessoa acha que não dá, fulano, ciclana, né? Você não pode, não tá tendo agenda. Como é que a gente pode resolver? Será que se outra pessoa assumir essa tarefa que você tá fazendo e você ter dedicação maior aqui, será que não tem como? E aí, resolver, ele tá lá para isso, né? Esse é o papel do Scrum Master, né? Não é ficar facilitando só, entre aspas, né? Como se fosse pouca coisa. Não é só ficar facilitando reunião e promovendo a auto-organização. Não, ele tem que olhar para o ambiente como um todo, né? O PO não está funcionando. E aí, como é que vamos fazer para maximizar esse papel do PO? O papel do Scrum Master não é só do time para dentro, é tudo que está em volta do time, né? Tudo, organização, tudo, tá? Então, e a terceira ponto aí que a gente tem que ajudar o PO no dia a dia, que eu acho que é obrigação ajudar o PO no dia a dia, quando o PO não tem autonomia, tá? Quando o PO não tem autonomia. Tô vendo algumas perguntas, já vou responder. Quando o PO não tem autonomia. Gente, PO que não tem autonomia não existe. É a mesma coisa, vou voltar no exemplo do dono da empresa. Eu abro uma empresa, né? Eu sou o dono da empresa. Né, mas tudo que eu vou fazer nessa empresa eu tenho que perguntar para alguém, porque eu não tenho autonomia para tomar decisão nenhuma. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. O PO sem autonomia é ruim. Ele vai tomar a decisão errada? Não, provavelmente ele não vai tomar a decisão errada. A diferença é que ele vai ser lento, né? E aí, como ele vai ser devagar, porque ele tem que perguntar para o ciclano, para o beltrano, para a ciclana, né, para todo mundo, aí o que vai acontecer? Ele vai perder o quê? Agilidade, vai perder dinamismo, vai perder time to market, às vezes o produto dele vai entrar e não vai funcionar, às vezes o time vai ficar parado 3, 4, 5 dias e vai perder meio sprint. Então é um monte de coisa que pode acontecer. Então o PO ele tem que ter autonomia. Então como é que tem que fazer isso? Ele tem que fazer. Muitas das vezes, né, uma boa dica para quando o PO não tem autonomia, e é muito porque a hierarquia como um todo, ela joga contra o papel, e isso é uma realidade, tá? O maior vilão, pode escrever essa, o maior vilão do Product Owner chama-se hierarquia. Isso é um fato, tá? É um fato, tá? Então, como ele se joga contra a hierarquia, como ele não tem autonomia, como ele não tem todas as informações possíveis para tomar a melhor decisão, ele tem que começar a escalar as perguntas e ele vira, na verdade, um buscador de respostas dentro da organização, né? E isso aí faz o quê? Faz ele perder muito tempo. E como ele perde muito tempo, né, automaticamente o time também perde, né? E aí você vai perdendo seu produto, vai perdendo um monte de coisa. Então, pra gente fechar assim, né? Talvez aí com a sacada da live que tem sempre, né? O Scrum Master, né? A sacada da live é essa, assim, que vai resumir bem. Assim, ó. O Scrum Master deve trabalhar para que o PO aproveite a produtividade do time da melhor maneira possível, tá? Eu até falo o seguinte, né? O Scrum Master, ele trabalha para maximizar a produtividade do time, tá? Maximizar a produtividade do time. Produtividade do time que eu falo é fazer melhor, trabalhar melhor, um monte de coisa, tá? Produtividade é a melhor palavra que define isso tudo. O PO é o responsável por utilizar da melhor maneira essa produtividade. Então, é assim que funciona, tá? O Scrum Master, né, deve trabalhar para que o quê? Para que o PO aproveite a produtividade do time da melhor maneira possível. E esse era aí vamos falar assim,
o conteúdo aqui, né, dessa primeira parte. Eu vi que tem várias perguntas, tem vários comentários que se vocês têm mais perguntas, mandem, que eu vou responder todos vocês agora. A gente entra agora num bate-papo grandão aqui agora. Deixa eu pegar, tem muita gente que entrou aqui. Vamos ver, quem tiver pergunta pode ir mandando, viu, pessoal? Eu não sei, vou começar nesse aqui, ó. Sapanjos, desculpa se eu li errado, né? O papel do SM não se limita apenas a rodar as cerimônias, ele deve garantir que o processo Scrum seja executado corretamente. Sim, para o processo Scrum ser executado corretamente, o papel de PO tem que ser executado corretamente, tá? Basicamente é isso que a gente começa falando, que eu comecei falando. Então, por isso, é dele a responsabilidade de fazer, porque o PO está dentro do processo Scrum, do framework Scrum, né? Então, é dele sim a responsabilidade. Vamos ver. Uma do Rodrigo 2A aqui, ó. Mas em alguns casos, o SM pode ter essa responsabilidade de fazer o PO atender a todas as demandas. Faz com que o SM, por vezes, tenha total domínio do backlog. Nesse caso, por favor, como agir? Nesse caso, se o SM está tendo, né? Deixa eu ver se eu entendi certo. Por ter essa responsabilidade de fazer o PO atender todas as demandas. O SM fazer o PO atender todas as demandas, eu não entendi esse ponto assim, tá? Mas uma coisa bem clara, bem clara. O backlog é responsabilidade única e exclusiva do PO. Única e exclusiva do PO. Ele tem que conhecer esse backlog de cabo a rabo. Ele tem que saber priorizar e repriorizar ele quantas vezes for necessário. Tá? Ele exclui, deleta é a mesma coisa, né? Ele exclui, adiciona, ele cria novos itens. É dele essa responsabilidade, é do PO. Tá? Então, eu vejo muito SM tomando conta de backlog, eu vejo muito SM fazendo priorização e depois ir negociar com o PO. Gente, isso é um absurdo. O PO tá lá é para isso. Se o SM está priorizando, alguém não está facilitando. Alguém não está ajudando o time a fazer alguma coisa. Tá? Então, é basicamente isso que acontece. Tá? PO Mestre dos Magos, foi a Raíssa aí que comentou, né? Já falei dele. Vamos lá. Até onde o SM pode ir para ajudar o PO? Até onde for necessário. Aqui a pergunta do Elzaves, desculpa se eu li errado, mas até onde for necessário, até onde ele achar que tem que ir. Se for para fazer reunião de one-on-ones, para entender como é que está o momento pessoal daquela pessoa, profissional, né? Ele tem que ir até onde ele acha que tem que ir. Por quê? Porque ele tem que garantir a masterização, vamos falar assim, do papel de PO dentro do processo como um todo, tá? Vamos ver. Vamos ver se tem mais gente aqui, mais perguntas. Entrou muita gente. Vamos ver. Pode ir mandando, viu, pessoal, as perguntas. Aqui, ó. Normalmente o PO que esmaga o time para entregar mais. Como manter perto sem ele interferir? Se ele estiver perto, ele vai começar a entender que ele esmaga o time, né? Porque o PO que esmaga o time é porque não sabe o trabalho que o time faz. É porque acha que o trabalho que o time faz é simples, é porque acha que o time superestima as coisas, é porque ele acha um monte de coisa. Por quê? Porque falta o quê? Transparência e visibilidade. Quem mandou aqui foi o Tiagão Molas, é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Então, é por isso, é um sintoma claro, né? PO que quer martelar o time, que quer que o time trabalhe dobrado, triplicado, é porque ele não conhece o trabalho do time. Essa é a realidade, tá? E aí ele tem que estar próximo justamente para ele não ser isso, né? Vamos ver aqui. E quando o PO faz parte do time de desenvolvimento, ele alega que não possui tempo suficiente para entender ou acompanhar. Necessariamente o PO deve estar fora do time de desenvolvimento? Eu acredito que sim. O PO pode ter dois papéis ao mesmo tempo? Pode. Inclusive no Scrum Guide ele não fala que o PO não pode ser desenvolvedor ou não pode ser assim. Não fala que tem que ser exclusivo. Mas eu entendo que não é uma boa prática. Por quê? Porque pode ter um conflito de interesse nisso aí. Né? Então, não porque a pessoa age de má fé, não é isso. Né? É porque você tem duas pessoas fazendo trabalhos distintos. Essa é a realidade. Então, eu acho que você vai perder nos dois lados. Né? Você vai perder tanto no time de desenvolvimento quanto no TPO. Essa é a realidade. Então, se você puder trabalhar com pessoas dedicadas e exclusivas àquele papel, é melhor. Tá? O ideal é que o PO não desenvolva. O ideal é que ele seja só PO. A Camila comentou aqui, né? Então vamos lá, vamos ver quem mais mandou perguntas aqui. A culpa é minha, eu coloco quem quer, lembro dessa. O Rodrigo respondendo a Camila. Entendo que o ideal seria não desenvolver. Nesse caso, a dinâmica do negócio impede que ele esteja fora. Como podemos agir auxiliar? Eu acho que ele tem que ser só PO. Né? Cai no caso que eu falei. Ele não está tendo tempo de ser PO. Né? Então,
ele tem que ser só PO, ele tem que ter tempo para ser PO. Né? E quando o PO tem um monte de produto? Boa pergunta, excelente pergunta aqui da Laura, isso mesmo. Quando o PO tem um monte de produto? Excelente pergunta, ele vai ter que saber, o primeiro ponto é o seguinte, né? Ele pode ter um monte de produto? Pode. Ele pode ter um monte de projeto? Pode, né? E aí ele vai ter que fazer algo que ele vai ter que começar a entender quantos que ele consegue dar conta, tá? Por experiência que eu tenho, um produto já dá trabalho demais para um PO, tá? Pode ser que ele consiga 2, 3, pode, mas talvez ele vai perder o quê? Qualidade no que ele está fazendo, né? Então, por experiência, um produto já ocupa completamente, né? Você ter experimento, ter medição de aprendizado, né? Porque produto é diferente de projeto, viu, gente? É muito diferente, né? Tem muita gente que pega o PO, na verdade, ele é um roadmap owner, né? Ele vai só tomar conta, ó, você fez essa história nessa sprint, na outra você faz essa, na outra você faz essa, daqui 6 meses a gente põe em produção. O production owner, ele tem que estar com um produto em produção lá, e o mercado tem que estar consumindo o produto dele para quê? Para ele saber o que o time tem que fazer de melhor para melhorar o ROI, né? Então, pela minha experiência, um PO com um produto, a relação de 1 para 1 falta PO normalmente, mas ele pode ter mais de um? Pode. Indico? De novo, não. Né? Um dos valores do próprio Scrum é o foco, né? A gente não pode esquecer disso. Olha lá, e quando a companhia não dá autonomia para o SM fazer o papel de coach do PO? Aí tem um problema sério, né? Porque se o SM não tem autonomia de fazer o coach do PO, ele não tem autonomia para ser Scrum Master, né? E aí o problema é mais do que isso. O problema é que, provavelmente, essa pergunta do Leonardo aqui, né? TH Leonardo. Aí, o Leonardo, vou te chamar de Leonardo, desculpa se eu tô te chamando de jeito que você não gosta, mas... e aí você vai ter um problema maior, né? Qual que é esse problema maior? Você não vai rodar Scrum, você vai ter problema de eficiência, vai ter problema de eficácia, vai ter outros problemas de ritos, de valores, de um monte de outro de coisa, né? Provavelmente, talvez o Scrum não seja algo para o seu contexto, né? Então, cabe essa reflexão. A pergunta aqui do Rodrigues Paulo Marcos, acho que é isso. E quem avalia ou verifica se o SM está desempenhando o seu papel corretamente? Acho que o time e o PO, né? Acho que o time e o PO e o próprio resultado como um todo, né? Percebam o seguinte, ó. Não cabe ao SM avaliar se o time está indo bem ou mal, se o PO está indo bem ou mal, né? Cabe ele avaliar se o Scrum está sendo executado dentro dos seus valores e princípios lá. É isso que ele avalia. Ele não avalia se fulano é bom ou ruim, o time é bom ou ruim. Do mesmo jeito que ninguém avalia se ele, Scrum Master, é bom ou ruim. Ele tem que avaliar o quê? O resultado do framework que o Scrum está rodando ali. Ele faz parte desse framework. Ele também tem que entender se ele está indo bem ou mal, né? Ah, então ele é autodidata? Não, ele vai com base no quê? Na satisfação do time, na satisfação do PO, na satisfação do produto, né? Então ele vai com base nisso tudo, né? É basicamente isso, né? Não tem quem avalia quem está fazendo corretamente ou não. Tem um resultado gerado que vai balizar muito, né? Um Agile Coach ou Tribu Leader. O Daniel colocou um ponto aqui, eu não consigo ver. Aí, Daniel, já falei disso em outras lives. Eu não vejo o Agile Coach sendo uma pessoa que vai avaliar o trabalho do SM. Eu não vejo ele nessa... Eu não consigo ver o quão saudável isso pode ser, né? Eu vejo que o resultado que é gerado pode ser gerado, porque senão a gente cria uma necessidade de sempre ter alguém avaliando as outras pessoas. Isso não, na verdade, isso não precisa existir, né? O que a gente tem que ter é o seguinte: qual é o resultado que a gente quer alcançar? A gente alcançou ou não alcançou? A gente alcançou. A gente está feliz com o que a gente está fazendo? Tá. Então a gente está fazendo um bom trabalho. É simples assim, né? Não é fácil, é simples assim. A minha linha de pensamento aqui. Vamos lá. Vai virar um multitarefa e, de certa forma, perdendo foco no produto. Eu não sei de quem que o Alencar tá colocando aqui. Mas o ponto interessante que a gente tem que ver, que a gente fala muito, que a gente fala pouco, na verdade, é que o papel de PO, ele é pouco difundido.
pouco difundido, que eu falo em comparação ao papel do Scrum Master. Ele é muito pouco difundido perto do papel do Scrum Master, né? Se a gente for ver, tem 200 mil vagas de Scrum Master, não tem, sei lá, 10 mil vagas de PO. Por quê? Porque normalmente, né, a gente tenta resolver o PO dentro de casa. E aí isso vai esbarrar com outras coisas, porque a gente quer resolver o papel do PO dentro de casa, dentro da empresa, sendo uma pessoa que já está ali, né, sendo uma pessoa que já conhece de negócio, essas coisas todas, né, e provavelmente aquela pessoa, a gente fala que ela vai ser PO, mas não cria o cargo de PO, né, vamos falar assim, né, não cria o tempo, a agenda para essa pessoa ser PO. E uma coisa muito interessante que cabe a reflexão aqui, não necessariamente, olha que louco isso, hein, não necessariamente conhecer de negócio vai te fazer ser um bom PO. Não necessariamente conhecer de negócio vai te fazer ser um bom PO, tá? O que vai te fazer ser um bom PO é conhecer de produto, é conhecer de mercado, né? Saber o que experimentar, é saber como medir os experimentos, é saber como retirar aprendizado dos experimentos. Esse é o pulo do gato. A gente atrela muito ao conhecimento de negócio. É bom, é ótimo, é primordial? Não, não é. É a mesma história do SM. O SM tem que ter experiência para ele ser um bom SM? Não, ele não tem que ter experiência. Vamos falar assim, fundamental ele ter experiência. Ele tem que ter o quê? Atitude de fazer as coisas diferentes, de encarar as coisas diferentes de fazer. É a mesma coisa do PO. O PO ele tem que conhecer muito de negócio. Eu não sei quem inventou isso em algum momento, né? O PO ele tem que conhecer o quê? De produto. Ele tem que saber como experimentar o produto, como fazer um product launch. Ele tem que saber como que aquele produto dá retorno. É isso que ele tem que saber. É esse tipo de coisa que ele tem que buscar, né? Inclusive, PO, eu vejo um monte de gente fazendo um monte de certificação de PO, né? E aí não é crítica, não. É legal, sei lá, buscar certificações de PO e se especializar. É legal fazer isso. Só que, na verdade, se eu tenho uma dica para todo PO aqui, faz curso de gestão de produto, né? Vai mais nessa linha. Design thinking, experimentação, pensamento, como que você vai conhecer o mercado, conhecer a sua persona. Tem PO que nem sabe o que é persona, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo do lado do PO. Eu vejo que ele tem muita coisa, por isso que ele é pouco difundido ainda. Mas ainda vai ser, eu já falei isso algumas vezes em algumas lives, e posso afirmar de novo, tá? Papel do Product Owner, do gerente de produto, são papéis que vão se tornar fundamentais no curto prazo dentro do mercado. Pode escrever o que eu estou te falando, tá? Pode escrever, eles vão se tornar fundamentais, porque a gente está numa via de mão única a 200 mil km por hora na era dos produtos digitais. Então, quanto mais conhecimento de produto a pessoa tiver do que negócio, melhor. Né? Até porque, se a gente for ver hoje em dia, nas transformações digitais que a gente está vendo aí no mundo afora, no Brasil afora, né? A gente vê as pessoas o quê? Reinventando seus produtos. Então, ou seja, não é uma questão de saber de negócio, é uma questão de conhecer o mercado, é uma questão de conhecer o produto. Enfim, o Alencar comentou aqui, vai virar um multitarefa, de certa forma, perdendo o foco do produto. A questão do multiprodutos, né? Então, o SM, esse é o lance, né, do Product Owner. E outra, agora eu vou fazer uma defesa do Product Owner aqui, né? Eu vejo muito SM, muito Agile Coach, um monte de coisa, né, jogando contra o Product Owner, né? Porque às vezes ele quer fazer uma coisa revolucionária, ele quer fazer um experimento, ele quer fazer algo novo, mas aí eu vejo o quê? Muita gente sendo o quê? Xiita, né? Então agora você tem que fazer o refinement, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sendo que um experimento, às vezes, é muito mais rápido, é muito mais tiro curto, né? Então, por exemplo, outro dia, recentemente, eu vi um SM argumentando com o PO. Por quê? Porque o PO queria fazer um experimento que não dependia do time. Né? Não dependia do time. Não tinha que fazer desenvolvimento, não tinha que fazer nada, ele ia fazer uma pesquisa. Né? E aí, mas o time não vai ficar sabendo, o time, você precisa do time, não necessariamente, se ele for validar uma hipótese, né, ele pode fazer. É legal o time saber do resultado dessa hipótese? Né, mas não necessariamente, enfim. Tem uma um ponto aqui do Leonardo, aqui, vamos ver. No caso da companhia não dar autonomia para o SM, é porque a metodologia ainda está no início da empresa.
Então, os gerentes viraram PO e os líderes viraram SM. Por isso existe certa resistência. Na verdade, ô Leonardo, é uma virada padrão isso, né? Você pega o modelo ágil, né? Procura os papéis que você acha que mais parece, né? Os cargos que você acha que mais parecem com aqueles papéis. Você colocou aí, a gerente vira PO, o líder vira SM e o resto vira time, né? Qual é o problema disso? Às vezes você vai ter gerente que não tem a mínima aptidão para ser PO, você vai ter o líder que não tem a mínima aptidão para ser Scrum Master, né? E isso vai gerar uma disfunção absurda. Na verdade, o trabalho tem que ser inverso, tá? O trabalho tem que ser inverso, né? Tem que ser assim, olha, para ser um bom PO, a gente precisa de pessoas que sejam assim, assim, assado. Para ser um bom SM, a gente precisa de pessoas que são assim, assim, assado. E deixe as pessoas se conectarem a isso, né? Por quê? Primeiro, a pessoa tem que querer fazer aquilo. Segundo, a pessoa tem que ter a aptidão de fazer aquilo, né? Querer evoluir naquele é o terceiro ponto, né? Então, eu iria mais nessa linha, sabe? De fazer nesse ponto. Eu acho que mostrando qual é o papel para que essas pessoas se conectem faz muito mais sentido do que simplesmente falar, isso aqui é PO, isso aqui é SM, isso aqui é não sei o quê. Então fica essa dica aí para vocês. E uma reflexão que eu deixo aqui para você, Leonardo, é o seguinte: qual o problema, né, que essa empresa, que estou imaginando que é que você trabalha ou alguma que você tem contato, está querendo resolver com a metodologia ágil? Qual o problema? Né? Qual o problema vocês querem resolver com a metodologia ágil? Né? Esse é o ponto que eu deixo de reflexão. Um ponto interessante aqui sobre PO é certificações de PO, né? Esse é um ponto bem legal quando a gente fala de certificações de PO. Por quê? Normalmente, né, as pessoas hoje estão tirando certificação de PO simplesmente para conhecer como é o trabalho do PO. Isso é uma característica que eu tenho percebido assim, de uma maneira bem interessante, né? As pessoas vêm e falam assim, olha, eu quero agora conhecer o trabalho do PO. Você vai lá e faz uma certificação do PO. Só que uma certificação do PO, ela varia um pouquinho, né? E hoje, se eu puder indicar, eu indicaria a PSPO da Scrum.org. Essa é uma indicação que eu dou. Ah, você indica outro? Não, eu acho que eu indicaria só a PSPO do Scrum.org. Ah, por quê? Porque o Scrum.org é mais direto ao ponto. O papel do PO, ele é direto ao ponto, tá? Ele é o quê? Pensar sem desperdício, ele é pensar de uma maneira mais lean, ele é direto ao ponto mesmo. O que está gerando valor, o que não está gerando valor, e vou embora, tá? Então eu vejo que essa é a linha da Scrum.org. E eu posso falar isso porque todas as minhas certificações são da Scrum Alliance. Então, você está criticando a Scrum Alliance. Não estou criticando a Scrum Alliance, pelo contrário. Estou falando que eu vejo que essa da Scrum.org é um pouco mais direto ao ponto, eu indico mais. Mas eu volto a falar, tá? Um bom PO não se dá pela certificação do PO, tá? A certificação do PO, ela vai te tornar um conhecedor do papel do PO. E isso não é mais suficiente hoje no mercado. As empresas hoje, pode notar isso também, as empresas hoje, dentro de transformação digital, né, de transformação digitais, que estão se transformando com maior sucesso, tá? São empresas que conhecem melhor os seus produtos, tá? Porque acredite ou não, existe um monte de empresa hoje no mercado, principalmente aqui no Brasil, que não conhece o seu produto, que não sabe por que um produto não converte, que não sabe por que sua taxa de conversão não passa de X%, que não sabe qual é o persona, né? Então, essas pessoas fazem o quê? Fazem um produto, né, que ele não evolui, ele não cresce dentro daquele mercado. E por que esses produtos não evoluem? Porque falta o quê? Aprendizado com esse produto. Vem da onde aprendizado? Vem de experimento, né? Vem de experimento, né? E aí vem do Lean Startup mesmo. Tô falando lá do Eric Ries mesmo, né? Lean Startup, aquilo vem... Você gera um experimento, esse experimento gera um aprendizado, né? Você mede, tira um aprendizado e você evolui. É um ciclo contínuo. Quanto mais experimentos validados e aprendidos você tiver dentro do seu produto, maior a sua chance, maior a sua probabilidade de sucesso no mercado, tá? Isso é um fato. Isso é uma constatação, tá? No caso citado pelo Leonardo, é o mesmo que
tem na empresa que trabalho. Tem os gerentes que viraram PO, que não conhecem o produto. Por isso, elevam as pessoas do time para a posição do PO. Normal isso acontecer. Isso é o que mais acontece, né? Primeiro, ele eleva a pessoa não é porque ele não tem conhecimento do produto, não. É porque ele não tem tempo para ser PO, tá? Então, a dica que eu dou, Rodrigo, tira o papel de PO dessas pessoas e passa para as pessoas que estão levantando. E pronto, e resolveu. E acabou. Por que tem que ser o gerente, o PO? Por que tem que ser o fulano, o beltrano, o ciclano? Não. Tem que ser quem tem aptidão, quem consegue fazer aquilo bem. É isso que tem que ser. Né? Tem que buscar a pessoa que dá match com o papel. Né? E não o papel que dá match com o cargo. Enfim. Né? Então, eu vejo muito mais disso. Eu acho que é disso. Tá? As questões são dessas. Então, assim, a gente ainda tem essa função no papel do PO. A gente acredita que o PO ele tem que ser a pessoa que conhece o negócio, ou a pessoa que tem um nível hierárquico maior, porque ele tem que ter autonomia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Tem que ser quem tem aptidão para fazer aquilo, quem quer evoluir nesse papel, quem quer crescer as coisas nesse papel, tá? Em um curso de agilidade, tinha gente que preferiu tirar a certificação para PO do que SM, visando que SM tem um papel mais difícil do PO. Você acha que isso é um dos motivos de terem muitos com PO? Olha, eu vou falar um negócio com você. PO é mais difícil que SM, tá? Eu posso... Se alguém tem a percepção que o papel do PO é mais fácil que o do SM, falta informação do que é ser, né, uma pessoa responsável por um produto, tá? Falta informação do que é ser uma pessoa responsável por um produto. Isso é um fato, tá? Gente, cuidar de um produto, evoluir um produto, é muito trabalho. Não é nem muito trabalho, é muito complexo. Ó, nós estamos aqui no Instagram. Instagram é um produto, né? É um produtão que tem vários produtos aqui dentro. Com certeza deve ter um produto owner de live, deve ter um produto owner de stories, deve ter um do feed, né? Então você percebe que é muito grande, né? Mexer com um produto. Por que as pessoas acham que o PO tem menos trabalho que o SM? Ou que é mais fácil? Porque tem muita gente que acredita que o PO é só para escrever história, né? E garantir o ROI, né? Ter valor, né? As pessoas não sabem nem metrificar valor e fala que está gerando valor. Então, assim, é hashtag no mimimi agora. Não é. O PO, ele tem um trabalho muito mais árduo. O trabalho do SM, na minha visão, na minha maneira de ver, é mais simples. Por quê? Porque o trabalho do SM é da empresa para dentro, né? E da empresa para dentro, você conhece todo o contexto. Da empresa para fora, o negócio chama mercado. Mercado é altamente o quê? Imprevisível. Imprevisível, tá? Quantas empresas, tá? A gente tá falando aqui no Instagram, vou falar aqui, a gente tá falando aqui no Instagram. Há 3 anos atrás, pessoal, não existia Instagram, era Snapchat e acabou o Snapchat. Então, assim, é imprevisível a questão de mercado, tá? Então, por isso que eu tô falando, gente, bom PO é aquele que vai conhecer o quê? Mais de produto do que de negócio. Pode escrever essa. O bom PO é o que conhece mais de gestão de produto, de mercado do que de negócio, tá? Sendo muito sincero. Eu não tô desmerecendo quem conhece de negócio, pelo contrário. Pelo contrário, essas pessoas vão ajudar demais na concepção de um bom produto, na gestão de um bom produto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tá? Saber de produto é mais fácil. E eu vou gravar aqui, CPO é mais complicado, né? Mais complexo do que ser SM, isso eu posso falar, tá? Experiência, e eu tenho experiência. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da minha jornada, né? Desde 2007 atuando com metodologias ágeis, basicamente sendo SM, Agile Coach, gerente, enfim, né? Mas sempre dentro do mundo ágil, dentro de metodologias ágeis, né? Nos últimos anos, muito ligado a produto, eu posso falar que o produto o buraco é mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo, não é fácil, tá? Eu vou ter mais alguns comentários. SM sabe a metodologia e facilita o trabalho dos desenvolvedores. Sem dúvida. Isso aí. Sabe a metodologia. O que também não é fácil, né? Mas assim, comparando o PO com o SM, eu acho que o PO o trabalho dele é mais complicado. Ele tem que saber... Gente, o PO tem que fazer benchmark, tem que conhecer de mercado, tem que saber, por exemplo, você pega um PO hoje que está mexendo com um produto interno, na sua empresa. Interno. É um produto interno da sua empresa. Um software, vai ser um software de, sei lá, de controle de estoque dentro da sua empresa, tá?
Como é que você vai fazer um bom... Como que esse PO vai conceber um bom produto de controle de gestão de estoque na sua empresa? Primeiro grande ponto, benchmark. Como é que as outras empresas, minhas concorrentes, fazem gestão de estoque? É o primeiro passo. Então ele vai ter que conhecer do mercado. Percebe que ele não precisa estar de cara no mercado com um produto à venda numa prateleira ou numa loja do App Store, do Google Play, para saber de mercado. Não, ele tem que conhecer o que está todo mundo praticando. Para ele fazer o quê? Uma boa eficiência operacional, para ele ter uma boa eficácia no que ele está fazendo. Então, percebe que é muito mais amplo. Mesmo que seja um software interno, é muito mais amplo do que... Ah, mas o meu PO ele não está nem aí para o mercado. Tá, beleza. Então o que eu vou te falar é o seguinte, mais cedo ou mais tarde, vai vir alguma empresa e vai engolir o que o Sul está fazendo. E é isso. Sabe? Pô, o brasileiro está sendo radical. Não estou sendo radical. As pessoas simplesmente, eu não estou falando que é o caso de vocês aqui, mas muita gente negligencia mesmo. De tipo, olha, o PO só escreve história, o PO só faz aquilo. O buraco é mais embaixo. Eu acho que, deu tempo aqui, faltando 2 minutos para acabar a live. O Instagram está me xingando aqui. Vamos ver. PO tem que ter todas as rédeas nas mãos e guiar o produto à excelência. Sou SM na empresa e garanto que para ser PO deveria entender muito do produto. Verdade, assina embaixo, tá? Ele tem que conhecer muito de mercado, conhecer muito dos concorrentes, né? E assim, hoje em dia você consegue conhecer muitos concorrentes, né? Batata, né? Então assim, é batata, agora foi gíria de bem antiga, né? Mas você tem que conhecer o mercado, o que você vai fazer, qual experimento você vai fazer. Como que o SM, vamos fechar nessa, né? Como que o SM pode ajudar o PO nisso? Quem tem um exemplo? Como que o SM pode ajudar o PO nisso? Gente, simplesmente facilitando. Por exemplo, olha só, ele pode ajudar o PO a entender o mercado de acordo com o quê? Com o retorno que ele tem no produto dele. Olha, seu produto, você não atingiu o ROI que você queria, você não ativou o valor que você queria, enfim. Então você vai ter que buscar, poxa, como é que será que o fulano faz? Como é que será que o ciclano faz? Ou seja, perguntas aí poderosas no dia a dia, tá? Bom, pessoal, a gente está fechando aqui, faltam 48 segundos aqui, agora menos pra gente fechar a live, né? O Instagram tem esse limite de 1 hora de live. Queria agradecer imensamente aqui a presença de todos vocês. Hoje eu vi aqui que a gente bateu um recorde de público simultâneo, né? Acho que em determinado momento aqui a gente chegou a mais de 40 pessoas, né? Recomendo algum curso ou treinamento de gestão de produtos em PM3. PM3, pode procurar no Google que você vai achar, tá? É melhor hoje no mercado. Bom, menos de 15 segundos, muito obrigado. Acompanhe os stories na sequência aí, tá ok, pessoal? Menos de 15, muito boa noite, muito obrigado. Segunda-feira que vem, 10 horas da noite, a gente tá aqui de novo, valeu? Vamos que vamos, valeu galera, até mais!